Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos para mais uma manhã. E aí, já fez sua oração de hoje? Já falou com o Papai do Céu hoje? Oi, Fabi. Já falou com Jesus, né, Fabi? E vamos para mais uma leitura? Vamos para mais uma leitura de instruções, né? Que ficou aqui marcado pra gente, que ficou aqui escrito de fácil acesso para nós. Tá sendo muito edificante, sabe? Ler sobre provérbios, fazer essa leitura. Tem algo muito forte, que é a leitura em voz alta. Porque lembra quando a Bíblia fala sobre a nossa boca professar? Sobre nós declararmos? A declaração, ela tem poder. A declaração, ela transfere algo lá pro nosso subconsciente, tá? E quando a gente fala isso aqui, fala essas instruções, faz a leitura em voz alta, que é uma declaração, a gente faz isso em voz alta, e isso vai cravando na nossa mente, no nosso subconsciente. E isso é muito poderoso, porque você percebe que ao longo dos dias, essas mensagens elas vão ficando cravadas, você vai lembrando delas. Porque qual que é o conselho que a gente vê em todos os provérbios aqui? Guarda os mandamentos, guarda as instruções. Ele tá sempre dizendo assim, ó, ele tá sempre chamando, né? Essa carta tá sempre chamando, meu filho, guarda as minhas instruções na sua mente e no seu coração. Meu filho, fique com elas, não abandone as instruções, não abandone os mandamentos. Entende? Então isso é muito precioso. Guardar é uma das instruções para a sabedoria. Guardar, né? E essa leitura em voz alta que eu tô fazendo está me edificando de uma maneira assim absurda. A leitura em voz alta, ela está edificando a minha vida, porque eu tenho guardado isso que eu estou falando. Faça o teste. Bom dia, Gisele, tudo bem? Faça essa experiência de fazer essa leitura em voz alta, porque ler em voz alta a palavra de Deus é fazer declaração, é fazer o que a própria Bíblia nos diz. Declare a palavra de Deus, declare aquilo que ele diz sobre você. Então, declarar essas instruções, os conselhos de sabedoria, que está aqui em Provérbios, tem feito algo tremendo na minha mente. Antes de dormir, eu me lembro, é interessante, né? Por quê? Porque eu estou exercendo a declaração, que a própria Bíblia já nos diz que isso é uma sabedoria. Declarar, tá? Então, assim, eu quero influenciar você mesmo, sabe? A não ler só na meditação, ler só no silêncio. A fazer essa leitura, igual eu tô fazendo aqui, que tem me edificado. Eu nunca havia lido o Provérbios dessa forma. Eu só estou lendo assim, porque eu estou aqui, né? Eu fiz esse propósito de estar aqui. Isso tem me edificado demais da conta. Eu tenho visto versículos que fala em um capítulo que está se repetindo nos outros. Isso é muito precioso, porque você consegue guardar exatamente aquilo que é grande, aquilo que é forte, aquilo que a gente precisa, sabe? Então, assim, eu vou encorajar você a você fazer isso também na sua casa. A ler isso em voz alta para o seu subconsciente ouvir essas instruções, tá bom? Vamos começar? E à medida com que as palavras forem saltando, sabe? E queimando no coração, e o Espírito Santo for direcionando, a gente vai comentando aqui, tá bom? Meu filho.
Por isso que eu digo que é uma carta de um pai para um filho. Lembre-se, essa é uma carta do Senhor para você e para mim, tá? Siga os meus conselhos e grave na memória as minhas instruções. Obedeça aos meus mandamentos e você viverá feliz. Muitas pessoas estão procurando a felicidade, está procurando viver feliz, está procurando uma família, ter uma família feliz. Felicidade. Aqui está um princípio para a felicidade. Aqui está uma instrução para se obter a felicidade. Qual é? Guardar os mandamentos do Senhor. Guardar os mandamentos. A gente tem um manual. Vamos guardar o manual. Aonde? Na gaveta? Vamos guardar um manual aonde? Como fala? No criado mudo? Na estante? Aonde nós vamos guardar? Nós vamos guardar os mandamentos do Senhor aos domingos, dentro de uma igreja, de um culto religioso? É aí que nós vamos guardar os mandamentos? Está aqui. Quer ser feliz? Está aqui. Guarde os meus mandamentos. Aonde? Guarde os meus ensinamentos como a meninas dos seus olhos. Tenta colocar alguma coisa perto. Não vai. Não chega. Você vai guardar sem perceber. Isso é uma coisa que me chama muita atenção. Guarde os meus ensinamentos como a menina dos seus olhos. Olha só. Sabe aquilo que a gente faz no automático? A gente sabe que não é muito interessante, muito bom. Só que existem algumas proteções do nosso corpo que é automático. O nosso coração bombeia automático. Se qualquer coisa querer chegar perto da menina dos seus olhos, a proteção ela é automática. Você não precisa me fazer esforço, ok? Você não faz nada, né? Conscientemente. É automático você guardar a menina dos seus olhos. Então, isso é uma chave muito poderosa pra gente aqui. Muito poderosa que o Senhor deixou. Guardar os ensinamentos, os mandamentos do Pai, é fazer isso de forma que você nem perceba, mas você está fazendo a todo tempo, a todo tempo, a todo tempo. Guardando os mandamentos, guardando os ensinamentos. Guarde, para quê? Para que nada atrapalhe, para que nada estrague. Porque se eu preciso guardar, é porque algo pode me roubar. Se eu preciso guardar, é porque algo pode machucar, pode estragar, pode danificar. Aí é o seguinte, o que tem danificado? Os ensinamentos do Senhor na nossa vida. O que tem atrapalhado as promessas que o Senhor já colocou sobre nós? O que tem atrapalhado os mandamentos do Senhor em nossa vida? Se tem atrapalhado é porque nós não estamos guardando como nós guardamos a menina dos nossos olhos. Isso, gente, isso é uma chave poderosa. Poderosa. Guardar os ensinamentos e os mandamentos do Senhor precisa ser de forma automática na nossa vida. Sabe tudo aquilo que a gente quer deixar de fazer no automático? A gente deixa. Isso aqui não. Isso aqui nós vamos guardar como a gente guarda a menina dos nossos olhos. Eu quero cravar isso, sabe? É forte. Tudo o que venha para atrapalhar, para afetar, eu guardo. Eu não deixo entrar, eu não deixo atrapalhar, eu não deixo entrar na menina dos meus olhos. Eu não deixo. Não deixo. É assim que a gente vai guardar os ensinamentos do Senhor. Para quê? Assim a gente alcança, tá aqui atrás, a felicidade. O viver feliz. Amarre-os aos seus dedos. Grave-os firmemente no seu coração. Existem algumas versões que falam algo tão lindo. Guarde-os na tábua do teu coração. Não sei se na tua Bíblia vai estar assim. Diga a sabedoria, você é minha irmã.
Ame o entendimento. Isso é uma instrução. Se a gente não estiver amando, a gente não tem amado, não tem, sabe, não tá querendo, não tá legal. Ame o entendimento como um parente muito chegado. Sabe aquela pessoa que você ama, assim, tanto, 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 que você quer, assim, carregar, que você fala assim, ai, vem morar perto de mim. Tem, sempre tem. Sempre tem. Ele tá dando um conselho. Ame a sabedoria exatamente como você ama esse alguém que você quer estar perto. Assim, eles não deixarão você ser enganado pela mulher imoral e pela prostituta com suas palavras sedutoras. Ele conta uma história aqui. Certo dia, eu estava observando na janela da minha casa e vi um homem sem juízo, sem a menor noção do que é certo e o que é errado. Ele vinha pela rua, junto à casa de certa mulher, andando de lá para cá, próximo da casa dela. Era ao anoitecer. As sombras da noite se aproximavam, crescia a escuridão. A mulher saiu para se encontrar com ele. Ela era bem ousada e com muita malícia tentou provocar o jovem com suas roupas de prostituta. Ela era vulgar e atrevida, uma mulher que nunca para em casa. Ora está na rua, ora nas praças, ora nas esquinas, à espreita de homens para serem seus amantes. Ela se aproximou do jovem, beijou e disse muito cinicamente: tenho em casa a carne das ofertas de paz que hoje preparei no templo para cumprir meus votos. Por isso vim provocá-lo e de repente, procurá-lo e de repente você me apareceu. A mulher disse, né, ao jovem, que andava de um lado para o outro sem saber o que estava fazendo ali. Minha cama está coberta com linho, com lindos lençóis de linho colorido e importados do Egito. Minha cama está perfumada com mirra, aloés e canela. Venha, vamos nos embriagar de carícias até o amanhecer. Gozemos das delícias do amor. Meu marido não está em casa. Saiu para uma longa viagem. Olha aqui. Uma mulher casada, planejando, maquinando o adultério. Planejando a imoralidade, entende? E pela quantidade de prata que levou, não voltará antes da lua cheia. Assim, ela seduziu o jovem com suas palavras e o atraiu para sua conversa doce e mentirosa. Imediatamente, ele a acompanhou, como um boi que caminha para o matadouro. Olha como ele trata a ação desse homem. E olha como ele trata o que essa mulher é, né? O laço que ela trai esse jovem. Olha o que é o matadouro. É forte isso aqui. É forte porque você vê isso acontecendo. Ainda acontece isso diariamente. E o que nós estamos fazendo? Que nós não estamos tirando a vida as pessoas dessa vida. Aonde nós estamos? Que a sabedoria, que os conselhos estão aqui. E nós não estamos, sabe, botando isso para fora. Orientando, ajudando essas pessoas que estão sendo laçadas por essa tolice, indo para o matadouro. Até me perdi aqui. Imediatamente, ele acompanha isso. Ou como a corça que cai numa armadilha. Então, ele diz aqui que esse jovem, ele foi como um boi para o matadouro ou como uma corça que cai numa armadilha. Estava indo para um lugar de morte sem saber. Foi caminhando por um lugar de morte, de destruição, sem saber.
espera apenas a morte quando a flecha lhe atravesse o fígado, ou como um pássaro que entre o alçapão sem saber que nunca sairá vivo de lá. Então, meu filho, ouça meus conselhos e obedeça às minhas instruções. Eu e você, a gente quer ir para um caminho desse, de destruição? A gente quer estar num caminho desse, indo para o matadouro, sem saber que está indo para o matadouro? Não, obviamente que não. E aqui fica uma instrução, qual que é? Então, me ouça meus conselhos, ouça meus mandamentos, guarde, para na hora que você precisar tomar as decisões, você acesse esse mandamento, esses conselhos, e você consiga fazer a escolha da instrução que eu te dei. Porque nós temos o poder de escolher. Isso nós temos. Nós não temos o poder sobre as situações que acontecem ao nosso redor, à nossa volta, na nossa frente. Nós não temos esse poder. Mas o poder de escolher o que fazer nessas situações é dado a nós. É dado a mim, é dado a você. Esse poder é dado. E é aí que mora a sabedoria. Ou o caminho para a morte. Ou o caminho para o matadouro. Ou o caminho para a destruição. Está na nossa mão. Não está no acontecimento do dia. Não está nas circunstâncias que nos rodeiam. Não está nas circunstâncias. A destruição não está nas circunstâncias, mas sim nas decisões que nós vamos tomar diante delas. Tá aqui. Não são palavras da minha boca. Não permita que o seu coração se volte para os caminhos dela. Dela de quem? Desse tipo de mulher, desse tipo de pessoa, desse tipo de situação. Entende? Da imoralidade. Não fique pensando nela, nem se aproxime dos lugares que ela frequenta. Porque ela já destruiu a vida de muitos jovens, como já perderam a vida por causa dela. A casa onde ela recebe seus amantes é o caminho que desce para a sepultura e o reino dos mortos. Acabamos aqui, Provérbio 7. Não fugir da imoralidade. Andar à toa pelo caminho da vida, sem intencionalidade, sem saber aonde você precisa chegar. Esse tipo de situações pode chegar na sua vida e na minha vida. Se nós andarmos como esse jovem estava andando na rua, sem direção, sem propósito, sem saber qual era, aonde ele precisava estar naquela hora. Se naquela hora ele precisasse estar ali, mas se ele soubesse aonde ele precisava estar, quando ele terminasse de passar por aquele caminho, ele não teria entrado naquele quarto. Ele não teria aceitado o convite dessa mulher adúltera, imoral. Vocês conheciam essa história? Fala aí. Vocês já analisaram essa história? Que é contada aqui? Se ele se ele tivesse andando com a intenção de chegar onde ele precisava chegar, ele não teria aceitado o convite que o levou para a morte, que o levou para o matadouro, como está dizendo aqui. Por que morte, Carol? Será que ela apunhalou ele? Não é disso. É a morte espiritual. É a morte da vida com o Senhor. É a morte por quê? Porque se entregou ao pecado. Porque se entregou às paixões. Entende? Essa é a morte. Tem pior morte que essa? Então, a gente precisa entender e aprender com isso, com essa história. Que se nós andarmos vagando,
sem saber para onde ir. Sabe aquela música lá? Deixa a vida me levar, vida leva eu. É exatamente as pessoas que vivem como essa música diz. Que a mulher imoral laça, que os vícios laça, que a perdição desse mundo laça. É viver exatamente assim, sem saber para onde vai, sem saber o propósito, sem saber o que você está fazendo, sem saber qual que é o tempo que você tem que andar por aquele lugar, por aquele caminho. Entendeu? Ai, tá, mas eu fico perdida. Aonde que eu tenho que chegar? Eu nem sei. Eu acho que eu tô assim, Carol, porque eu não sei onde eu tenho que chegar. Eu vou te explicar uma coisa. Nós precisamos chegar numa vida de intimidade com o Senhor. Esse é o único propósito dele ter nos criado. É para uma vida de santidade, de intimidade com Ele. É esse o lugar que nós precisamos chegar. Não é um lugar de estar em cima de um púlpito ou em um evento muito especial. Não é esse lugar que a gente precisa chegar. Ou de segunda a segunda estar indo numa igreja. Isso é para nos fortalecer. Igreja, culto, a gente se fortalece. Para falar dele para fora. Para tirar vidas dessa situação. Aonde eu tenho que chegar? O meu lugar. Eu caminho para chegar na intimidade com Deus. Se eu viver assim, com essa intencionalidade diariamente, nós não vamos ser laçados pelo pecado, pela imoralidade, pelos prazeres da terra, pela perversidade. Nós não vamos ser laçados por isso. Quando a nossa intenção, quando o nosso fim, sabe? Quando tiver cravado dentro de nós, que o nosso propósito, que a nossa vida, que a nossa linha de chegada é a intimidade com o Senhor. Aí, a partir dali, é só a partir dali, ele vai mostrar os próximos caminhos para você fazer dentro da vontade dele. Entendeu? Se você se sente que você está vagando como esse homem ficou, como esse jovem ficou, e ele foi laçado para destruição e levado para destruição, eu quero te dizer uma coisa. Saiba onde você precisa chegar. E se você não sabe aonde chegar, saiba que você só precisa chegar na intimidade com ele. Você só precisa chegar no ponto de comunhão, vida diária com Cristo. Por onde eu começo? Começo por aqui. Hoje, 7 de janeiro, comece pelo capítulo 7 de Provérbios. Vai lendo. Começa a fazer, mas só começa. Esse é o lugar que nós precisamos chegar. Se você não sabe, então hoje você está sabendo que você precisa chegar num lugar de intimidade para não vagar mais. E não ser mais dominado pelas situações que aparecem da vida. E não ser mais dominado pelas situações, sabe? Pelo vento que traz tudo, todas as coisas. E acaba dominando. Terminamos aqui. Mais um capítulo. Terminamos o capítulo 7. E eu quero orar com você. Tá bom? Meu Pai, Santo Espírito de Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos mostra todos os dias. Obrigado, obrigado. Porque o Senhor nos mostra diariamente que o fim de todas as coisas é a intimidade com o Senhor, é viver uma vida contigo, em ti. Não é viver uma vida sabendo das suas coisas, sabendo da tua existência, sabendo que se eu for em tal lugar eu vou encontrar contigo. Esse não é o propósito.
Assim como esse jovem vagava, Senhor. Que a nossa vida nunca mais vague pelas ruas. Que a nossa mente, o nosso coração, as nossas mãos, os nossos pés nunca mais vaguem em lugar algum. Porque a nossa intenção, porque nós temos uma linha de chegada. E a nossa linha de chegada é a intimidade com o Senhor. E se nós vivermos diariamente isso, Pai, que a nossa linha de chegada é a intimidade, é a intimidade, é a intimidade, nada irá nos laçar. Nenhuma distração perversa irá nos seduzir. Eu peço, Senhor, eu peço isso ao Senhor. Que essas palavras venham estar cravadas no nosso coração e na nossa mente. E que nós não nos esquecemos no dia de hoje que o nosso fim, que nós estamos à procura, nós estamos caminhando para a intimidade com o Senhor. E isso nos livrará das ciladas do mal. Isso nos livrará da morte, Pai. É somente isso que nos livrará da morte, Pai. Senhor, eu profetizo sobre cada vida. Eu profetizo, eu declaro a tua vida sobre cada vida, Pai. Eu declaro, Senhor, que hoje, dia 7 de janeiro, Pai, nós caminharemos, Jesus, por uma intimidade constante com o Senhor durante o dia todo. Não é só de manhã, na hora que levanta, não é só na hora que vai dormir, mas é o dia todo, na intimidade contigo, falando e ouvindo o Senhor. Falando contigo e te ouvindo muito mais, porque é disso que nós precisamos, Pai. Obrigada, Senhor, por esse momento, Jesus. É um sorriso bem grande, assim, sabe? Para você, pro seu interior entender que a tua felicidade está no Senhor e que você se alegra em ouvir a palavra dele e que você fica feliz em ouvir as instruções e que você ame as instruções. Dê um sorriso grande, mostrando para você, para dentro de você, que você quer e você deseja seguir todas as instruções que o Senhor já disponibilizou para nós e acessar a sabedoria do alto, a sabedoria que vem do céu, porque a sabedoria que vem do céu, ela é a melhor coisa que o Senhor deixou para nós. Nós não precisamos de mais nada. Se nós precisamos conquistar qualquer coisa, basta conquistar, basta acessar a sabedoria do céu. E aí nós conseguiremos fazer a nossa vida, a nossa rotina, a nossa família, o nosso trabalho prosperar. É só disso que nós precisamos. Mas para ter a sabedoria, a intimidade com o Senhor, ela vem em primeiro lugar. O temor ao Senhor vem em primeiro lugar. Eu desejo que você viva hoje um dia extraordinário na intimidade com o Senhor e no temor ao Senhor. E você vai perceber que você vai acessar uma sabedoria que nunca antes foi acessada. Porque cumprir o mandamento do Senhor trará isso a você. Abre os olhos. Esfregue a mão bem forte. Faça assim. Ficou quente? Ficou menos, né? Hoje tá mais frio. Faça de novo. Esquente a sua mão. E perceba. Agora ficou quente. E perceba que só ficou quente porque tem vida aí dentro de você. A vida dentro de você. Se você respira, tem vida. Se você tem vida, você consegue acessar tudo que está aqui. Você consegue fazer, cumprir todas as instruções que o Senhor deu para você. Quando você morrer, aí não precisa mais fazer. Sentiu a vida aí dentro de você? Então, bora fazer um dia extraordinário. E pedir ao Senhor para cumprir tudo que Ele deixou aqui. Um beijo grande. Amanhã, às 5:30 da manhã, nós estamos aqui novamente para o capítulo 8. Fique com Deus.